Irmãos, nós estamos diante de mais uma reunião do partir do pão ou da ceia do Senhor. Essa reunião, ela acontece há alguns milhares de anos, desde que o Senhor instituiu essa ordenança. E nós temos, da parte do Senhor, algumas ordenanças para cumprir até que Ele venha. Nós temos que nos reunir para partir o pão, devemos batizar. Isso são sacramentos que o Senhor nos deixou, são ordenanças dEle, são reuniões que necessitamos cumprir. E é importante que quando nós participamos dessas reuniões com entendimento. E aqui nós vamos, seguindo esse texto e com alguns outros textos, dar atenção àquilo que significa o que é o partir do pão, o que é a ceia do Senhor. E Paulo começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, irmãos, aqui nós temos o contexto do estabelecimento da ceia. O Senhor Jesus, na noite que ele foi vendido por Judas, na noite que ele foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos, na noite que ele começaria o seu martírio, na noite que todos se debandariam, como a palavra de Deus disse: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Na noite que Pedro o negou por 3 vezes, ele estava reunido num cenáculo com seus discípulos, e conta a história que eles estavam discutindo entre si quem era o maior, e ele diz que colocou água numa bacia, se cingiu com uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos, a demonstrar a eles o amor que se manifesta em serviço. Porque é assim que o amor se manifesta, em serviço. É assim que o amor se revela, incondicionalmente. Nessa noite em que ele foi traído, ele estabeleceu a ceia. Não foi numa circunstância muito agradável, não é verdade, irmãos? Que Cristo nos amou. Não foi porque nós éramos bons que Cristo nos amou, ou que nós éramos merecedores. Ou seja, o amor não leva em conta o preço a ser pago. Com alegria, irmãos, ele se entregou. Amém? Com alegria ele foi para a cruz. Ele tinha uma resoluta decisão de ir para a cruz. A Bíblia fala em Lucas que ele demonstrava no seu rosto essa objetividade de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E foi sem exigências, foi incondicional. Diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele estabeleceu a ceia. Na noite que ele foi traído, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Na noite em que ele revelaria a todo mundo que ele era a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, ele incondicionalmente se entregou por nós. Nós às vezes pensamos que por causa que os outros nos fazem alguma coisa, nós então gostamos ou não deles. Ou depende daquilo que eles fazem para nós gostarmos deles. Mas a Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João que ele amou o mundo de uma maneira tão excelente que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, irmãos, não veio buscar santos, ele veio buscar pecadores. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim buscar justos, mas pecadores, e levá-los ao arrependimento. Nesse contexto tão triste da vida do nosso Senhor, e nós sabemos o que aconteceria
consequentemente a isso, ele estabelece o partir do pão, prevendo aquilo que aconteceria com ele. E continua o texto: ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Gostaria de que nós soubéssemos, a partir dessa noite, o que é a ceia do Senhor, irmãos. E existem alguns pontos que são revelados nas Escrituras sobre a ceia do Senhor. O primeiro deles é que a ceia do Senhor é um banquete espiritual. Nós vimos tantos irmãos na história da igreja brigando sobre o que seria a farinha e no que se tornaria a farinha. Alguns irmãos diziam que ela se tornava o próprio corpo de Jesus. Ela se transformava no corpo de Jesus. Outros diziam que não, que ela era só um símbolo, né? Outros diziam que havia a presença de Jesus no partir do pão, mas não nos elementos. E muito tempo se foi perdido pela briga do que seria a farinha. Então a nossa preocupação não é falar da farinha, amém, irmãos? É demonstrar que essa farinha era um símbolo, esse pão era um símbolo que significava o simbolizado por esse pão, que é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse em João 6,51, o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E os judeus se escandalizaram achando que ele estava falando de alguma forma de canibalismo. E aliás, durante a história da igreja, quem ouvia os irmãos celebrando a Páscoa, aliás, celebrando a ceia do Senhor, pensava, eles devem ser canibais, porque eles reliam as palavras do Senhor. Tomai, este é o meu corpo. Bebei, este é o meu sangue. Então quem ouvia aquilo de fora, né, irmãos, pensava, será que é algum tipo de canibalismo? Por isso que Jesus, no capítulo 6 de João, deixou claro para todos nós que as palavras que ele dizia eram espírito e vida. Havia uma realidade espiritual por trás dessas palavras. E nós que fomos salvos por Cristo, sabemos que Cristo não é só o nosso Salvador. Também Ele é o nosso alimento espiritual. É aquele pelo qual nós devemos viver. Talvez por isso que na Páscoa eles não somente sacrificavam o cordeiro e passavam sangue nos umbrais da porta, mas eles também comiam o cordeiro, ou seja, eles faziam parte daquela carne do cordeiro. Então, se alimentar de Cristo, irmãos, diz respeito a ter comunhão com Ele, a comungar com Ele, a experimentá-lo como alimento, como suprimento de vida espiritual. E está disponível para todos nós crentes, principalmente no partir do pão. Porque é nesse momento que nós experimentamos essa realidade. Cristo é o nosso alimento espiritual. Então nós não estamos preocupados no que se torna o pão, né? Alguns irmãos tinham medo às vezes de morder, né? Pensando que ia sangrar o pão, porque se ele se tornou o corpo de Cristo, né? Não é disso que o Senhor queria dizer, irmãos. O Senhor está lançando uma figura que por trás há uma realidade espiritual. Mas há sim uma realidade espiritual. Nós lembramos dele no partir do pão. Ele é o nosso alimento espiritual. Não só aqui nesse momento, mas os irmãos costumavam partir o pão todo o primeiro dia da semana, para sim lembrar sempre disso, que Cristo morreu por nós, que Cristo é o nosso alimento, que Cristo é aquele que nós devemos nos alimentar dia após dia. Nós devemos estabelecer uma relação com Ele, estabelecer comunhão com Ele. E nessa relação Ele vai se manifestando a nós. E é interessante, irmãos, porque o texto diz assim, tomai e comei. Há a nossa participação responsável. Cristo está disponível para nós, mas existe a nossa parte. Existe o nosso tomar e comer, ou seja, participar dele, se envolver com ele. Tudo está disponível para nós, os crentes, mas agora nós temos que pôr o nosso pé na terra.
Eu vos dou a terra. Aonde colocares a planta do vosso pé, tenho-vos dado por herança. Então, tudo está disponível a cada um de nós em Cristo Jesus. Agora, tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, é direito nosso, é nossa herança. São bênçãos espirituais, como Isa disse. E essas bênçãos não estão separadas do doador delas, que é Cristo. Então, tudo o que precisamos está disponível em Cristo. Ele é o nosso alimento. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a ceia, irmãos, é um banquete espiritual. Cristo é a realidade espiritual desse banquete. O seu corpo está representado aqui pelos elementos. Nós temos a presença do Espírito Santo aqui, que é Cristo no meio da igreja. Como muitos irmãos gostam de ler Hebreus, que ele diz: cantarei louvores no meio da congregação. O Senhor está presente onde nós nos reunimos em nome dEle. O Senhor está presente nos elementos. O Senhor está presente conosco nesse momento. O Senhor é aquele que nos convida a comer e beber dEle. Amém, irmãos? Isso é uma realidade espiritual. E não só aqui, durante todos os dias na nossa vida. Se nós queremos viver pela vida de Cristo, nós precisamos nos alimentar dEle. Nós precisamos enxergá-lo na sua palavra. Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Ele em oração, em comunhão. Não é? Como diz em 1 João, aquilo que vimos, ouvimos, aquilo que contemplamos com os nossos olhos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e a temos visto, e dela damos testemunho, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Aquilo que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, os apóstolos. E ele diz, João, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 1,9 diz que nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então há um banquete espiritual. E a ceia é isso, irmãos. Amém? Não podemos nos esquecer disso. Outra coisa, a ceia é o favor de Deus concedido a nós, pecadores. Você vai ver essas expressões aqui, irmãos. Verso 25. Aliás, verso 24. E tendo dado graças pelo pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. E depois, com respeito ao cálice, também ele diz que o cálice é dado em favor de nós. Isso está lá em Lucas 22 também, 19 e 20. Este é o meu corpo que é dado por vós. Depois do cálice ele diz lá em Lucas: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Esse é o meu sangue que é dado em favor de nós. Ou seja, o corpo de Jesus foi oferecido por um motivo, por um propósito. Qual é esse propósito, irmãos? Ser Deus favorável a você e a mim. Ser Deus propício a você e a mim. Ou seja, não só fazer algo por nós, irmãos, mas Deus, antes de fazer algo por nós, se propôs nos salvar. A ceia do Senhor revela o favor de Deus. Revela o quanto Deus nos quer bem. Quanto Deus nos ama. Quanto Ele tem prazer em nós, em Jesus Cristo. Como Ele se ofereceu através do seu Filho por nós. Ele se tornou favorável a Deus. Em outras palavras, irmãos, a ceia do Senhor nos revela que Jesus é a proposta de Deus para nós. E não somente para nós, para todo mundo. É aquilo que Deus propôs como meio de salvação. Que alegria, irmãos. Deus se tornou favorável a nós. Deus respondeu a oração daquele publicano que batia no peito e dizia: "Sê favorável a mim, Senhor, homem pecador." Não é verdade, irmãos?
Porque a palavra de Deus diz que aquele homem voltou para casa justificado. Ele recebeu do favor de Deus. A ceia do Senhor nos revela o favor de Deus. Amém, irmãos? E não somente isso, irmãos. A ceia do Senhor nos revela uma festa de ação de graças. Ela é um banquete de ação de graças. Nós temos motivo para estarmos felizes. E a ceia do Senhor revela isso. Talvez você se iluda com o fato de você se culpe pela morte de Cristo, então você chore, né? E você passa do limite daquilo que você deve expressar no partir do pão. Nós devíamos estar contentes no partir do pão. Darmos graças a Deus, porque nossos pecados foram perdoados. Jesus, nesse momento, dá graças a Deus. Não é? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nesse momento, nós estamos numa festa de ações de graças, de alegria, irmãos. Amém? Não somente isso, como Paulo diz aqui no verso 24, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o memorial. Nós podemos dizer que esta é uma lembrança para corações facilmente esquecidos. Não sei se você nota com quão facilidade nós nos afastamos do Senhor, irmãos. Não sei se você nota, se nós podemos notar, com que facilidade nós nos apartamos de Cristo. Com que facilidade a nossa mente se desvia do Senhor. Com que facilidade nossos pensamentos se ocupam com coisas dessa vida, com muitas coisas que tiram a nossa atenção, com nossa casa, com nossos relacionamentos conjugais, nossos filhos, nosso trabalho, as contas que nós temos para pagar. Para isso, o Senhor estabeleceu o partir do pão, para que façamos memória dele, para lembrar corações esquecidos. Lucas 22:19, ele repete: fazei isso em memória de mim. Por que o Senhor ordenou esse sacramento da ceia, irmãos? Certo, o catecismo dizia o seguinte: para a memória continuada do sacrifício da morte de Cristo e dos benefícios que dela recebemos. Nós estamos aqui fazendo lembrança. Por que os irmãos se reuniam todo primeiro dia da semana para partir o pão? Para que nós não nos tornemos esquecidos, para que nós sejamos sempre lembrados daquilo que Cristo fez por nós. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. É interessante porque se conta do encontro de dois pregadores, famosos pregadores. E um chegou para o outro e disse assim: irmão, você entende que Cristo morreu por causa dos seus pecados e ressuscitou por causa da vossa justificação? E o outro olhou assim: sim, vivemos pregando isso, mas precisamos sempre ser lembrados. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo está ascendido à destra de Deus, está assentado à destra de Deus, vive para interceder por nós. Ele faz intercessão diante de Deus por nós. Nós sempre lembramos disso, irmãos. Para isso serve a ceia do Senhor, como um memorial. Amém? E o que significa esses elementos aqui? O pão e o vinho. Que significado eles têm? O primeiro deles, irmãos, a Bíblia diz que ele significa o corpo de Cristo. O pão significa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi esbofeteado, cuspido, ferido. O corpo de Cristo que foi substituto da nossa vida e da nossa morte.
Nós somos a causa dos sofrimentos de Cristo, de todo o seu padecimento. E os irmãos lembram bem, nós cantamos aqui toda a ceia, né, irmãos? Como um renovo foi subindo diante de Deus, não havia nele aparência ou formosura, olhávamos para ele, mas nenhuma beleza que havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Diz o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E continua o texto: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O corpo de Cristo está simbolizado no pão. Todo o seu sacrifício, toda a sua vida, irmãos, todos os seus sofrimentos, todos os seus açoites, o pão nos lembra disso. Amém? O pão é uma figura disso. Toda a obediência ativa de Cristo. Porque muitos irmãos se perguntam por que Cristo não veio a essa terra, apareceu para morrer na cruz, morreu de uma vez e pronto. Se o objetivo principal dele era morrer na cruz. Porque essa era a consumação do seu ministério. Do seu ministério terreno. É bem simples. Tudo aquilo que Jesus viveu está disponível para nós. Todas as suas atitudes, todas as suas reações, toda a sua bondade enquanto homem, todo o seu amor enquanto homem, tudo aquilo que ele respondeu quando ele deu a outra face, quando ele foi esbofeteado, cuspido, machucado, tudo aquilo foi por causa de nós. Foi para que recebêssemos essa obediência ativa dele. Para que hoje fôssemos capazes de viver por essa vida e viver e andar como ele andou. Então, o pão representa isso, irmãos. A obediência ativa de Cristo. E também no corpo dele, sobre o corpo dele, estavam as nossas iniquidades. Isso é a questão jurídica e passiva da vida de Cristo, do seu corpo. Nele, ele padeceu por causa dos nossos pecados. Nesse corpo, ele foi açoitado por causa dos nossos pecados. Sua cabeça foi enterrada uma coroa de espinhos por causa dos nossos pecados. Foi-lhe dado vinagre para beber por causa dos nossos pecados. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. É isso que nos lembra o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nos lembra da sua vida, nos lembra da sua morte. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, que além disso, através desse corpo, através da sua vida e morte, nós temos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. O caminho está aberto, porque o Cordeiro foi moído, o Cordeiro foi imolado. Amém, irmãos? Temos livre acesso ao Pai. Isso é o pão, nos lembra, irmãos. Não somente isso, irmãos. No capítulo 10 da epístola que nós estamos lendo, de Coríntios, no versículo 16, Paulo diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
Irmãos, precisamos compreender bem o que é isso. O texto continua dizendo: porque nós, embora muitos, somos um único pão. Amém? Cristo repartido entre os membros do corpo de Cristo. E esse Cristo repartido entre os membros do corpo de Cristo, quando esses membros se unem, há um único pão, há unidade. Mesmo com toda a diversidade e riqueza que em Cristo temos, e que cada um de nós, com a sua porção de Cristo, temos, há unidade. Há diversidade, mas há unidade. Porque Cristo é muito rico, todos nós temos características diferentes de Cristo, mas somos um único pão. Esse é o corpo de Cristo. Um único pão. Amém, irmãos? Somos parte desse corpo porque o grão de trigo caiu em terra e morreu. E quando ele caiu em terra e morreu, não ficou só, mas produziu muitos grãos. E esses grãos juntos formam um só corpo. E é isso que quando nós olhamos para o pão, nós reconhecemos, nós somos um único pão, com todos os seus irmãos, com todos os crentes, em todos os lugares. Nós não estamos falando aqui de denominação, irmãos, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de pessoas que têm Jesus Cristo como Salvador das suas vidas e foram regeneradas e se tornaram parte de um único corpo, que é a igreja, um único pão. E é isso que nós olhamos quando nós estamos no partir do pão. É isso que o pão significa. É uma riqueza que o pão significa. Além do corpo físico de Cristo, aquele homem que andou nessa terra há 2000 anos atrás, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, além disso, ele foi partido, foi moído, e ele se dispensou entre os seus. Ele está em nós. Fazemos parte desse único pão. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que Paulo diz que nós devemos perseverar. Nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar essa unidade. Se nós entendemos o que é o pão, nós nunca cooperaremos para qualquer tipo de divisão, discórdia, contenda. Se nós entendemos o que é o pão, nós entendemos que nós somos membros uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Como a vida de Deus passa de um para o outro e como precisamos uns dos outros. É isso que o pão está nos falando, irmãos. É isso que significa o pão. Amém? E o que significa o sangue? Primeiro, a palavra de Deus diz que o sangue é o sangue da nova aliança, do novo pacto. Hebreus 8, uma das palavras que você vai mais ler em Hebreus é a palavra superior. Superiores promessas, superior aliança, superior sacerdócio, superior sacrifício, mais excelente sacrifício. Porque Cristo é, sim, superior aos anjos, não é? Superior a Arão, superior a Moisés, superior a Josué, superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento, superior à antiga aliança. E é isso que nós lemos a partir do verso 7 do capítulo 8. Porque aquela primeira aliança, se tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, e a ideia do sem defeito aqui não é como se Deus tivesse dado alguma coisa imperfeita, mas é a ideia de completa. Se aquela aliança estivesse completa, se não faltasse nada para ela, essa é a ideia. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo, diz: e aqui está a aliança da qual nós fazemos parte pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Eis vem dias, diz o Senhor,
que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja, irmãos, as bênçãos da nova aliança. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Irmão, eu preciso dizer para você assim, irmão, você conhece o Senhor? Alguém que tem o Espírito de Deus aqui, irmãos? Todos nós temos o Espírito de Deus? Amém? Quem é crente aí? Quem é cristão de verdade? Preciso perguntar para você se você conhece o Senhor? Ou de fato você tem um testemunho interior que Deus é seu Pai? Que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós dizemos, Abba, Pai, Pai, nós sentimos a Deus. Nós experimentamos Deus. Ninguém precisa dar testemunho de Deus para nós. Hoje nós provamos que o Senhor é bondoso. Nós estamos debaixo da aliança representada pelo vinho, pelo sangue de Cristo. E nessa aliança, continua o texto, conheces ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, que lindo, irmãos. Isso são coisas para os crentes. Dos seus pecados, jamais me lembrarei. Lembro de estar conversando com uma moça que havia traído seu esposo e tinha perdido o seu casamento, e anos depois ela não conseguia se desvencilhar daquilo. Que difícil, irmãos. Alguém que não conhece a palavra de Deus. Alguém que não conhece que os seus pecados foram perdoados. Alguém que leva uma culpa que já não é mais sua, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Cristo pagou por todos os seus pecados. Todos os pecados. Cristo pagou pelos pecados dos assassinos que se converteram. Cristo pagou pelos pecados dos ladrões que roubaram e se converteram, dos homicidas, dos adúlteros. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Cristo perdoou todos os nossos delitos. Cristo cravou na cruz do Calvário todo o escrito de dívida que havia contra nós. Todo o nosso pecado foi perdoado por Cristo. Amém, irmãos? E agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O desejo dele não é que nós vivamos pecando, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E Ele, irmãos, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Por isso nós podemos estar seguros na sua presença. Porque todos os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Isso são as bênçãos da nova aliança. Como Isa leu aqui, o perdão dos pecados, né? No qual temos a redenção, no seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há bênção que nós não alcançamos, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não só isso, irmão, diz que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor
nos pré-ordenou, nos predestinou para Ele, para sermos filhos dEle, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu bom prazer, o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu de graça no amado. De graça, irmão, graça bendita, graça irresistível, graça sobre graça, a graça que nos alcançou, no qual nós temos a redenção, no amado de Deus nós temos a redenção, no seu sangue, redenção, perdão de pecados, amém, irmãos? E não somente isso, o seu sangue representa a nossa aproximação com Deus, a nossa reconciliação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Fomos atraídos, fomos aproximados. Amém, irmãos? Nele temos a reconciliação. Amém? Você está olhando para um elemento que simboliza isso. Você tem paz com Deus. E diz, sabe por quê, irmãos? Porque Cristo é a nossa paz. Não é pelo aquilo que nós fizemos. Não é por obras de justiça praticadas por nós, Paulo diz a Tito, mas pelo precioso sangue de Cristo. É nós que estamos olhando para Ele aqui, lembrando dEle. Nós podemos ler esse texto e trazer à nossa memória isso, amém, irmãos? O precioso sangue de Cristo. Tito 3:5, 3:4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Cristo é a nossa paz. O seu sangue nos trouxe paz com Deus, perdão de pecados. Não somente isso. Você tem dificuldade com a sua consciência? A sua consciência te acusa? Capítulo 9 de Hebreus, continuando o resultado da nova aliança, diz assim, verso 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros na antiga aliança e a cinza de uma novilha aspergidas sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então não há problema com a nossa consciência mais. Se a nossa consciência nos acusar, irmãos, maior é Deus. O sangue de Cristo é o melhor alvejante para toda a consciência. Ele purifica as nossas consciências de tudo o que aconteceu, de todo o pecado. Porque às vezes Deus já nos perdoou e nós ainda somos acusados e enganados por nós mesmos. Então precisamos entender que nós estamos olhando para o sangue de Cristo, lembrando do sangue de Cristo, da nova aliança, do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e da pureza e limpeza da nossa consciência. O sangue de Cristo é poderoso para nos purificar. E não somente isso. Também é poderoso para vencer nossa batalha contra o inimigo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12, verso 11, assim, eles o venceram a Satanás, o acusador dos nossos irmãos. E diz por que eles o venceram, ou por meio do que eles o venceram? Por meio do sangue de Cristo. Amém, irmãos? E por causa da palavra do testemunho que deram. Então nós estamos livres,
por causa do sangue de Cristo. Nós estamos debaixo de um novo pacto, de um novo conceito, por causa do sangue de Cristo, pelo sacrifício da sua vida. E olha, irmãos, 1 Coríntios 10:16 diz que ele é o cálice da bênção. Este é o cálice da bênção. Esse era o terceiro cálice, quando os judeus estavam celebrando a Páscoa, e provavelmente nesse que foi que Cristo instituiu a ceia. O cálice da graça, da bênção, da bem-aventurança. Este é o cálice que abençoamos. Glória a Deus. Então, dando continuidade, irmãos, quem pode participar da ceia? Quem está apto para participar da ceia, irmãos? Nós podemos dizer quem não pode participar da ceia, irmãos. Nenhum ímpio pode participar da ceia. Nenhum não regenerado pode participar da ceia. A ceia é o banquete dos nascidos de novo. A ceia é o banquete dos regenerados. Amém? Por isso uma reunião de partir do pão não é uma reunião de nós trazermos visitantes, porque eles não podem participar da ceia. Porque quem pode participar da ceia é quem tem o Senhor Jesus. Ele está apto porque foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. E ele não pode só participar da ceia, irmãos, como ele deve participar como uma ordenança até que Cristo venha. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem pode participar da ceia? Você é um cristão, irmão? Ah, irmão, mas eu sou um cristão todo errado, né? Bem-vindo ao time. Amém, irmãos? Se você é um filho de Deus, você pode participar da ceia. E no sentido bíblico, se você tem o Senhor, se você tem o Espírito, você pode participar do corpo e do sangue do Senhor. Você foi convidado para isso. E não só pode, como que para você é uma ordenança até que Cristo venha. Amém? E continuando então, para finalizar, qual é a nossa atitude diante desta ordenança? Como filhos. E olha, irmãos, nós precisamos primeiramente enxergar a seriedade desse momento. Em Êxodo capítulo 12, diz que nenhum israelita poderia deixar de participar da Páscoa, que simbolizava exatamente o sacrifício de Cristo. E quando nós abrimos, eu só vou ler para os irmãos, Números capítulo 9, no verso 13, diz assim: porém, falando sobre a celebração da Páscoa e como todo israelita teria que participar da Páscoa, ele diz assim: se porém um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Sabe, irmãos, nós precisamos encontrar uma clareza com respeito àquilo que é essencial e aquilo que é primeiro, aquilo que vem depois, né? Como Jesus disse em Mateus 23, que existem coisas principais, existem coisas que não são tão principais, e os assuntos têm ordem de coisas que são mais importantes e menos importantes. E de todas as nossas reuniões da igreja, esta é a mais importante. De todas as reuniões da igreja, esta é a reunião que nenhum irmão deveria faltar. Nenhuma irmã. Essa é a reunião que não deveria ser trocada por nada, irmãos. Amém? É uma reunião que você deveria escolher todas as outras para poder fazer outra coisa, menos essa. Essa é uma reunião
importante da igreja. Na verdade, irmãos, até que Cristo venha, esta é a reunião mais importante que nós participamos. É nesta reunião que nós voltamos a lembrar as coisas essenciais. É nessa reunião que nós damos testemunho, entre tantas outras coisas. Amém? E não somente isso, irmãos. Essa, irmãos, é uma reunião que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós proclamamos a sua morte. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Sabe qual é o processo? Você veio aqui para lembrar, para ser lembrado. Então você lembra que Cristo tem um trabalho para fazer na sua vida. Não é assim? Que Cristo fez algo por você, que Cristo vai fazer algo em você, para então fazer algo através de você. Não é? Então você lembra que Cristo fez algo por você. E você lembra que Cristo tem algo para fazer em você. Agora você está apto para anunciar. Amém? Se Cristo está fazendo algo em você, você pode anunciar a sua morte, sua ressurreição, sua vinda, a nossa esperança. Amém? Veja como uma completude de evangelho na ceia do Senhor, irmãos. Anunciais a morte do Senhor. Então o Senhor existiu, é a sua pessoa e sua obra na cruz do Calvário. Mas não só a sua pessoa, até a obra da cruz do Calvário. Ele ressuscitou, ele ascendeu num corpo glorioso ao céu, está sentado à destra de Deus, ele virá, até que ele, o que diz o texto, irmão? Anunciamos a morte do Senhor até que ele, essa é a nossa esperança. Aqui está o evangelho condensado e completo. Amém, irmãos? Nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Que Cristo venha. Não é? Não é isso que você espera, irmão? Irmã? Que Cristo venha? Precisamos estar esclarecidos disso. Amém, irmãos? A ceia do Senhor é um anúncio da sua obra. Como nós temos lidado com isso? Gostaria de dar um conselho para os irmãos. Programe a sua vida. E se você tiver coisas para fazer, um dia você for viajar, ninguém aqui está dizendo que você tem que estar obrigado aqui, como se fosse um relógio, né? E você não pudesse fazer nada na sua vida. Se você me entende assim, você está me entendendo muito errado. Mas estou falando que se nós fôssemos escolher as coisas que devemos fazer e separar as coisas importantes das menos importantes, de todas as reuniões, esta é a mais importante. Esta é a que nós não podemos faltar de maneira nenhuma. Amém, irmãos? E não me leve para o radicalismo. Amém? Outra coisa, com respeito à nossa atitude com a ceia do Senhor, nós devemos comê-la com dignidade. Nós devemos, como diz o texto em 1 Coríntios 11, que nós não devemos comer indignamente, verso 27. Aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. E eu gostaria de só finalizar com isso, irmãos. Amém? Nós que estamos aqui, qual é a nossa atitude diante desta maravilhosa e preciosa, desse maravilhoso e precioso banquete? Dignidade diante de Deus. E soa estranho para seres tão indignos quanto nós, né, irmãos? Porque nós somos indignos. Não é verdade? Ou você pensa que você é merecedor de estar aqui?
Cada um de nós tem certeza que não, né? Se algum de nós foi alcançado pela luz de Cristo, nós sabemos que nós não somos merecedores. Então, como dizia certo irmão do passado, nossa dignidade para participar da ceia consiste no reconhecimento da nossa indignidade. Você quer se tornar apto? Descubra que você é indigno. Quando você perceber quão você é indigno, então você está apto. Você vai participar da ceia do Senhor com dignidade. Eu lembro que um tempo atrás eu ouvia uma pessoa falar sobre outra, e ele primeiro confessava um monte os seus pecados, dizia, não, eu sou assim. Bom, tu sabe que eu sou assim. E ele estava num conflito com outra pessoa, e ele dizia, ela não. Pô, ela ora um monte. Ela não sei o quê. Essa pessoa não sei o quê. Essa pessoa não sei mais o quê. E olhando de fora, dava para se perceber que quem era crente e quem não era o contrário do que ele estava vendo. Esse irmão era crente. Por ele ser crente, ele percebia toda a sua indignidade, todo o seu pecado. Quanto ele precisava de Deus. Como ele precisava do socorro imediato, absoluto do Senhor. Mas a outra não precisava, irmãos. A outra pessoa não precisava. E talvez se nós olhássemos entre essas duas pessoas num partir do pão, nós julgaríamos que aquela que se dizia crente, que se dizia cheia de espiritualidade, etc, era a que estava participando indignamente. E se um irmão desse estivesse na reunião, provavelmente ele seria aquele que estaria participando da mesa do Senhor com dignidade. Porque, como diz Calvino, a nossa dignidade consiste no reconhecimento da nossa falta de dignidade. A nossa dignidade consiste no reconhecimento da nossa indignidade. O quanto nós somos pecadores e como precisamos de Deus. Então isso nos faz apto para perceber quem é Cristo, para reconhecer o corpo de Cristo, para distinguir Cristo, distinguir sua obra, distinguir como precisamos dele, como nada podemos fazer sem ele. Então nós nos lançamos a ele e nós nos alimentamos dele, porque os sãos não precisam de médico, irmãos. Amém? Se você está aqui nesse lugar e a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você pode ter duas atitudes nesse momento. Você pode se julgar digno. Esta é a grande prova que você é indigno. Você deve julgar a si mesmo. Cada um de nós. E você deve, outros, um ou outro, né? Pode se considerar indigno. E eu gostaria de dizer que se você se considera indigno e você tem o Espírito de Deus, você sabe que isso arde dentro de você. Eu preciso testemunhar para você que se você orar e pedir perdão dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Não para você manter-se pecando, mas para você sair daqui renovado. Amém? E você vai ouvir de Deus que todos os teus pecados estão perdoados pelo sangue do Cordeiro. O poderoso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que purifica todos os nossos pecados. Então, irmãos, a Bíblia diz no verso 28 do capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Os irmãos sabem que ele está falando de morte física aqui. E diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então esse é um momento precioso para nós. Amém, irmãos?
julgar a nós mesmos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Gostaria de dizer para os irmãos que há muitos aspectos de distinguir o corpo e o sangue do Senhor. Mas um deles, que eu gostaria de dar ênfase com relação à nossa atitude com respeito ao corpo de Cristo, é reconhecer nossa indignidade, irmãos. Reconhecer o favor de Deus que foi dado a homens e mulheres que não merecem. Amém? E se você está aqui e acha que merece, dobre o joelho e clame misericórdia a Deus. Você está equivocado. Amém? E é um engano de Satanás terrível nós julgarmos merecedores. Amém, irmãos? Mas o favor de Deus está sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam a Cristo, confessam a sua necessidade, confessam que precisam de um Salvador, confessam que precisam do favor genuíno de Deus. E nós podemos dizer que, então, os nossos pecados são perdoados pelo sangue do Cordeiro, porque Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Amém, irmãos? E você pode também pensar assim, mas eu nem pequei hoje. O problema não é o que você faz. Segundo a Bíblia, é o que você é por natureza. Amém, irmãos? Nós estamos falando de homens e mulheres pecadores por natureza. Amém? Vamos orar então, irmãos.